Olá, tudo bem com você? Obrigada pela sua companhia, seja pela rádio, pela TV ou pelas plataformas digitais da Novo Tempo. Seja muito bem-vindo a mais uma classe bíblica, Apocalipse, Revelações de Esperança. Mais uma vez hoje o pastor Luiz Gonçalves estará aqui para nos ensinar sobre esse livro cheio de revelações de Cristo para as nossas vidas. Teremos 21 encontros por aqui e hoje nós estamos no estudo de número 13. Se você perdeu algum desses nossos encontros, não se preocupe, viu? Você vai ver todos os demais estudos no ntplay.com. É só procurar pelo programa Apocalipse Revelações de Esperança lá no ntplay.com, tá bem? E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu tenho esse presente para você. É o Guia de Estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando por aqui. E ele é totalmente de graça para você. E aí, quer se aprofundar no livro do Apocalipse? Então peça agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos Anjos da Esperança para você sem nenhum custo, viu? Você não paga nem pelo envio aí para sua casa. Eu te conto agora como ter o seu. Você pode mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela. Ou ligar em horário comercial para o número 0 Operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo. E quando você ligar, diz que quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com o guia de estudos que nós estamos te oferecendo. Lembrando que nesse número precisa ser em horário comercial, tá bem? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Para você que tem acesso à internet, tem uma forma de já ter esse guia hoje aí com você. É só baixar a versão digital desse estudo. Acesse o site novotempo.com/apocalipse e você vai ser levado diretamente para o Guia de Estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos em mãos. E vamos chamar o pastor Luiz Gonçalves para a gente começar a estudar? Vamos chamar ele agora. Pastor, chega mais perto. Já cheguei. Já chegou, chegou chegando. Tudo bem, Darcy? Ver. Tudo bem, graças a Deus, Olha, pastor. deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem, graças a Deus. Essa classe bíblica tem sido uma bênção. Uma bênção, pastor. E deixa eu te falar uma coisa que você já sabe, mas só vou relembrar a você e ao pessoal que está acompanhando a gente. Quando termina a classe, eu entro ao vivo só pelas redes sociais. Que legal, E daí pastor. a gente fica mais meia hora tirando dúvidas, É verdade. fazendo um aprofundamento no tema. Então tem sido uma grande experiência e tenho falado com pessoas do Brasil inteiro e de vários outros países do mundo. E gostaria de agradecer o pessoal, né, que pela internet consegue ali interagir, mandar mensagem com tanto carinho pra gente, pastor. Um beijo grande a todos vocês. É muito gostoso receber esse feedback do pessoal, né? É verdade. E eu quero agradecer a você por participar da classe. Seja bem-vindo. O tema de hoje é um tema apaixonante, é um tema extraordinário. Prepare o seu coração para esse tema. Não conte ainda esse tema aí, porque eu tenho perguntas aqui, viu? Gente, lendo o livro do Apocalipse, uma situação me chamou bastante a atenção. Veja só, no livro do Apocalipse aparece uma visão de um santuário. O que eu achei curioso é que o santuário do Apocalipse parecia com o santuário mencionado lá no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Lembrando que o santuário do Êxodo existia no meio do acampamento do povo de Israel. Será que tem relação entre o santuário do Êxodo e o santuário do Apocalipse? Pastor, revela isso pra gente. É uma boa pergunta. Claro que tem relação. O detalhe é o seguinte, o santuário do Êxodo, ele foi feito por Moisés, mas inspirado no santuário celestial. Então, o livro do Apocalipse fala do santuário celestial, fala também do santuário terrestre, e claro, uma coisa está ligada à outra, porque o da terra era apenas uma cópia do santuário do céu. Agora, o mais interessante, Darcy, é que a Bíblia Sagrada fala para a gente que o santuário da terra teria um tempo de duração. E depois ele acabaria. E aí funcionaria só o do céu. Interessante, hein? Interessante. Hoje vamos tratar desse assunto também. Que legal, pastor. E um outro detalhe é que nós adventistas acreditamos que esse santuário do céu tem relação com a volta de Jesus. Não é isso? É isso mesmo, total. Porque Jesus estaria no Santíssimo e logo depois do Santíssimo, Jesus voltaria aqui para nos buscar. Agora, pastor, é curioso porque eu não vejo muitas igrejas por aí crendo nessa relação entre essas duas coisas, o santuário do céu e a volta de Jesus. Sabe o que acontece, Darcy? Deixa eu te falar uma coisa aqui. E para você que está em casa ou em outro lugar assistindo a gente. A salvação
aparece na Bíblia em 3 tempos. A salvação no passado, no presente e no futuro. Jesus nos salvou, nos salva e nos salvará. Só que essa visão, esse entendimento nem todo mundo tem. Mas hoje na classe nós vamos deixar isso bem claro. Porque Jesus salvou na cruz, mas Ele me salva todo dia e Ele me salvará quando Ele voltar. Que bênção, né? Esse Não é lindo Jesus isso? é maravilhoso. Maravilhoso. Pois é, e nós vamos invocar esse Jesus agora, a sabedoria que vem dele, para que ele possa abrir o nosso entendimento e a gente entender verdadeiramente a palavra dele, qual é o plano que ele tem para nós, desde a fundação do mundo até o futuro. Amém? Vamos orar? Vamos orar, sim. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais sobre o santuário. Pedimos sabedoria, a direção dos altos céus e que essa mensagem possa alcançar o coração das pessoas que estão agora conosco. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, Deus o amém. abençoe. Obrigado, E Darcy. Tá Nos bom. vemos. Tchau. Nos vemos. Eu falo tchau, mas a Darcy está saindo e continua conectada, como você também continua conectado com a gente e a gente forma uma grande classe bíblica. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, e a Darcy está me ouvindo aqui. Essa classe bíblica é a maior classe bíblica do Brasil. Não existe uma classe maior do que essa, porque nós estamos falando de um país inteiro. São milhares e milhares de alunos em todo o nosso país. Louvado seja Deus, não é? Bom, agora, com a Bíblia Sagrada aqui na minha mão, nós vamos falar sobre esse tema apaixonante que é o santuário. No começo de tudo, quando Deus criou o homem e a mulher, e tudo era perfeito, a comunicação entre Deus e o homem era face a face. Não havia pecado, portanto não havia barreiras, não havia impedimentos. Depois, com a entrada do pecado, o homem não pôde mais ver a face de Deus, apenas ouvia a voz de Deus, mas não podia vê-lo. E com o passar dos anos e com o aumento do pecado, o homem passou por uma situação mais grave ainda, que é a situação de nem sequer ouvir a voz de Deus. Hoje, por exemplo, Apocalipse 3:20 chega a dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, veja, se alguém ouvir, porque muitas pessoas já não ouvem mais a voz de Deus. Então, Deus fez o quê? Lá no começo, chamou Moisés e falou assim: Moisés, agora você vai me fazer um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Eu quero te mostrar esse texto. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 8. Aqui está, vamos ler. O texto bíblico é claro e diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse foi o pedido de Deus a Moisés, que ele fizesse um santuário. E Moisés, então, tinha agora essa incumbência, esse desafio de construir um santuário. Mas como Moisés poderia fazer isso se ele não tinha nenhuma ideia como poderia ser um santuário para Deus habitar no meio do povo? Então Deus deu a ele uma visão. Veja só, Êxodo 25, verso 9. Fala assim: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus deu a Moisés uma visão e lhe mostrou o santuário do céu como modelo. E Moisés, então, agora tinha um parâmetro para construir o santuário terrestre. Foi assim que aconteceu. O santuário tinha 2 compartimentos além do pátio. Então tinha o pátio, depois o lugar santo e o lugar santíssimo. Isso está muito claro, especialmente aqui em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9 apresenta não somente os compartimentos, como também mostra as mobílias desse santuário em cada um dos seus compartimentos. Eu estou abrindo a Bíblia aqui em Hebreus, no capítulo 9, para te mostrar. Olha só, verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Verso 2, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar. Verso 3, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Verso 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Percebeu? Então era assim, ó.
No pátio tinha um altar de sacrifício e uma pia ou uma bacia com água. Isso no lugar, no pátio, na parte externa. Repito, um altar de sacrifício e uma pia com água. Entrando no lugar santo tinha, de um lado, um castiçal com 7 lâmpadas. As lâmpadas ficavam acesas diuturnamente. Do outro lado tinha uma mesa com 12 pães sem fermento. E na parte da frente, quase na divisa com o Santíssimo, tinha ali um altar de incenso. Entrando no Santíssimo, nós encontrávamos ali uma arca, a Arca da Aliança ou a Arca do Concerto. E dentro dessa arca tinha, de acordo com Hebreus, a vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Em cima da arca tinha uma tampa, e essa tampa chamava-se propiciatório. Essa arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. E em cima, com a tampa chamada propiciatório, tinha 2 querubins, 2 anjos construídos de ouro, ouro puro. Assim era o santuário e a sua mobília. De acordo com Hebreus 9 ainda, nós sabemos, ou podemos saber, que no lugar santo só entrava o sacerdote para realizar serviços 2 vezes por dia. Isso era chamado de sacrifício contínuo ou diário. E no lugar santíssimo entrava somente o sumo sacerdote sozinho 1 vez ao ano. Essa 1 vez ao ano que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo era o dia da expiação ou o dia do perdão, também conhecido como dia do juízo. Você está entendendo toda a estrutura física do santuário, suas mobílias e também quem entrava em cada compartimento. Agora, por que tudo isso foi feito? Porque no Antigo Testamento, antes da morte de Jesus na cruz, Deus queria ensinar ao homem o plano da salvação. E para ensinar o plano da salvação, Deus estabeleceu o ritual do santuário. Era assim, o pecador arrependido pegava um animal. Esse animal tinha que ser sem defeito, sem mancha. Então esse pecador arrependido colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava seus pecados a Deus, pedia perdão para Deus, e a culpa do pecador, do seu erro, era transferida para o animalzinho. Em seguida o pecador matava o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro, daquele animalzinho, era usado pelo sacerdote para entrar no santo e com o sangue fazer um ritual ali. Era assim que acontecia todo dia, 2 vezes por dia, durante o ano todo. A ideia era, o inocente, o animalzinho inocente, pagava pelo culpado. O ser humano era o culpado, mas ele se arrependia, confessava a Deus, pedia o perdão, recebia o perdão e transferia a culpa dele para o animal. E o animal morria no lugar do homem. Apesar de parecer muito estranho tudo isso, essa era uma mensagem do que aconteceria na cruz. Porque Jesus era inocente, ou seja, Jesus nunca pecou. No entanto, Jesus morreu em meu lugar. Ou seja, eu era o culpado e ele o inocente. Ele morreu por mim e morreu por você. Então essa mensagem era a mensagem do santuário que apontava para a cruz. Algumas pessoas, alguns estudiosos chegam a dizer que o santuário era a cruz antes da cruz. Ou seja, tudo que aconteceria no Calvário, Deus estava mostrando ali no deserto, durante a caminhada do povo de Israel, através do ritual do santuário. O santuário era uma tenda móvel e portátil. Eles montavam e desmontavam durante a caminhada. Alguns dizem que essa tenda, que esse santuário, foi montado e desmontado 41 vezes. 41 vezes durante a caminhada do povo de Israel. É curioso isso, né? Então, esse ritual era feito, repito, todo dia, 2 vezes por dia, durante o ano todo. Quando completava 1 ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. E quando ele entrava no Santíssimo, ele levava consigo, numa vasilha, o sangue de um animal que era sacrificado antes. Esse dia era solene, era sagrado, e todo o povo de Israel ficava acampado ao redor daquele santuário. Todo mundo ali em contrição, muitos em jejum, porque era o dia da expiação, era o dia de juízo. Aquele dia, o sumo sacerdote iria invocar a presença de Deus, iria pedir para Deus perdoar os pecados cometidos durante o ano todo. Então Deus descia, se manifestava no Santíssimo e perdoava os pecados do povo, pecados do ano inteiro. E quando Deus se manifestava e perdoava, o sumo sacerdote terminava o ritual no Santíssimo, saía e lá fora
dava a notícia para o povo que estava acampado ao redor. E ele dizia mais ou menos assim: atenção pessoal, atenção irmãos, eu tenho uma grande notícia para vocês, eu tenho boas novas, Deus perdoou todos nós. Dava essa maravilhosa notícia. E então todo aquele povo começava a comemorar, fazia uma festa, comemorava o perdão, a misericórdia, a graça que Deus havia dado. Assim funcionava todo o ritual do santuário. Só que todo esse processo duraria até a cruz. Tudo aquilo apontava para Jesus, para a cruz. Quando Jesus morresse na cruz, tudo aquilo acabaria. Chegaria ao final todo o ritual. Vamos analisar e vou te mostrar que cada objeto, que cada móvel do santuário apontava para Cristo. Quer ver? No pátio tinha um altar de sacrifício, não tinha? Ok, aquele altar de sacrifício simbolizava o sacrifício de Jesus no futuro. Ali sacrificavam cordeiros. Jesus é o cordeiro. Ali derramava sangue de animais, representando o sangue de Jesus que seria derramado. Depois tinha uma pia com água. Essa água simbolizava a palavra de Deus, o Espírito Santo e também o batismo. Viu quanta coisa bonita? Entrando no lugar santo. No lugar santo tinha então o castiçal com 7 lâmpadas. A luz representava Cristo, a luz do mundo. O número 7, as 7 igrejas do Apocalipse e também a perfeição. E todo o sistema ali do castiçal com as 7 lâmpadas apontava para Cristo, mais uma vez. Mas do outro lado tinha uma mesa com 12 pães. O pão em si simbolizava Jesus, o pão da vida. Mas o número 12 simbolizava as 12 tribos de Israel e também os 12 discípulos de Jesus. Aí um pouco mais na frente tinha um altar de incenso. Esse altar de incenso simbolizava o culto que se fazia a Deus, as orações do povo de Deus. Entrando no Santíssimo, então, tinha lá dentro 3 objetos. A vara de Arão simbolizava que Deus está no controle, que Deus comanda a nossa vida. O maná simbolizava a providência divina. E as tábuas da lei representavam, então, justiça e amor, ou amor e justiça. Porque a lei de Deus é a norma para o juízo final. Você viu? Tudo que tinha no santuário tinha um significado apontando para Cristo Jesus. E aí aconteceu algo impressionante. Porque Jesus, quando veio e morreu na cruz, veja só o que aconteceu. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Mateus capítulo 27. E eu vou te mostrar o que aconteceu na cruz, algo relacionado ao santuário. Mateus 27, 50 e 51. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O texto é muito claro, não é? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou, de cima para baixo. Era um véu grosso e alto. O homem não poderia fazer isso. Foi uma ação divina, mostrando que todo o ritual do santuário alcançou o seu cumprimento e, portanto, estava terminando na cruz, com a morte de Jesus. Hoje, o santuário terrestre não existe mais. Hoje, esse ritual todo acabou. Não precisa mais matar cordeiros, não precisa mais fazer sacrifícios, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus fez o sacrifício perfeito e completo. Aí Jesus, então, morre, é sepultado, ressuscita ao 3º dia, permanece 40 dias na terra e, em seguida, Jesus volta para os céus. Quando ele voltou para os céus, ele entrou no lugar santo do santuário celestial. E, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, no final dos 2.300 anos, Jesus passaria para o lugar santíssimo do santuário celestial. Foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, Cristo está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por você e por mim. Jesus é nosso intercessor, nosso mediador, nosso advogado, nosso salvador. Isso é maravilhoso. Significa que enquanto Jesus estiver no santuário celestial, no Santíssimo, intercedendo por nós, significa dizer que a porta da graça está aberta. E está, porque Jesus é a porta e porque Jesus é a própria graça de Deus.
Agora entenda uma coisa, Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós para explicar para você coisas impressionantes. Uma delas é o seguinte: Jesus na cruz nos salvou e com a sua intercessão e pela obra do Espírito Santo, Jesus nos salva todos os dias. E quando Ele voltar, nos salvará definitivamente, levando-nos para os céus. Isso tem que ficar muito claro para você. Salvou na cruz, salva todo dia e nos salvará quando Ele voltar. E esse dia está muito perto, muito perto. Em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial, vai levantar sua mão direita e vai dizer assim: está feito. Em seguida ele vai sair do santuário. Quando ele sair do santuário, a porta da graça se fecha. Quando se fechar a porta, cairão sobre a terra as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. E no final das pragas, finalmente, nós vamos ver Jesus voltando em glória e majestade. Que dia, hein? Que dia extraordinário. Jesus sairá do santuário celestial para voltar aqui para nos buscar. Essa é a nossa maior esperança, a volta de Cristo. Você percebe que o santuário trata do pecado, trata do perdão, trata da intercessão, trata da volta de Cristo. O santuário é um resumo do plano da salvação para você e para mim. Por isso, meu amigo e minha amiga, é hora de abrir o coração e aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador, significa que você vai a Ele do jeito que você está e do jeito que você é. Mas quando você aceita Jesus como Senhor, significa que você passa a obedecer os princípios e os mandamentos do Senhor. Entre esse aspecto de obediência entra o batismo, o novo nascimento. E hoje eu quero convidar você a aceitar Jesus como Salvador e Senhor. E quero convidar você a se entregar a Jesus e ser batizado. Você aceita? E você, aceita? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Aceita também entregar sua vida totalmente a Ele através do batismo? Você está disposto ou disposta a fazer essa entrega total? Entenda bem, Jesus se entregou por você, certo? Jesus deu a vida por você, certo? Ele não questionou nada, ele simplesmente veio e morreu em seu lugar. Deu a vida por você. Agora vem cá, será que não vale a pena dar a vida para Ele e por Ele? A sua vida, entrega para Ele. Entrega o seu coração e faça isso publicamente através do batismo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Chama o pastor da igreja adventista e fala: pastor, me batiza, pastor, eu quero me batizar. A Bíblia diz em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê? Você aceita? Quer ser batizado? Diga que sim. Vai? Diga que sim. Vai, diga que sim. Muito bem, meus parabéns. Parabéns por sua decisão. É isso aí. Diga assim: eu aceito. Mande uma mensagem para cá e diga: eu aceito. Mande uma mensagem para cá e diga: pastor, eu quero ser batizado. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Estamos esperando a sua mensagem aqui. Amém? Se você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e se você aceitar o batismo, sabe o que vai acontecer? Eu vou te mostrar agora. Vem cá. Chega mais perto. Vem cá. Vamos sentar aqui na minha cadeirinha e eu quero te mostrar o que vai acontecer quando você aceitar Jesus como Salvador, Senhor e aceitar o batismo. Olha só, eu vou abrir a Bíblia com você aqui em Lucas 15. Olha que texto, Lucas 15, verso 7. Fala assim: digo-vos que haverá assim maior júbilo, alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Entendeu? Quando você se entregar a Jesus, quando você se batizar, haverá uma festa no céu. Haverá uma comemoração no céu por sua entrega, por sua decisão, pelo seu batismo. Estou falando com você, minha irmã, com você, meu irmão, estou falando com você, jovem, estou falando com você que já bateu em tantas portas, já foi em várias igrejas, já tentou encontrar a verdade e não conseguiu, já se decepcionou aqui, ali, acolá, mas hoje você está aqui com a gente. Está fazendo o curso bíblico, nós já estamos na lição número 13
e é o momento de você realmente tomar uma decisão definitiva. Não importa, você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, você que não tem igreja nenhuma, Deus está chamando você, Jesus está chamando você. Olha no meu rosto, olha nos meus olhos, eu sou o seu pastor, em nome de Jesus, eu convido você para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, para deixar claro de que lado você está, quem é Deus para você, quem é Jesus para você. Quem é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Assuma isso, aceita Jesus, levanta a cabeça, não tenha medo de ninguém, nem do marido, nem da esposa, nem do pai, nem da mãe, nem do pastor, nem do padre, nem do bispo, nem do papa, nem de ninguém. Abra o coração, aceite Cristo, entregue-se a Ele, seja batizado e seja uma pessoa feliz, recebendo o perdão de Deus e a misericórdia do Senhor. Amém? Eu vou orar por você e depois da oração, quando eu terminar aqui, nós vamos continuar ao vivo na classe bíblica pela internet, tá bom? Fica ligado pelas redes sociais. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus é o Cordeiro que deu a vida por nós. Obrigado pelo perdão, pela reconciliação e pela salvação. Sabemos que Jesus intercede por nós agora. E eu te suplico por essa pessoa que decidiu pelo batismo, que decidiu se entregar, que está agora confirmando essa decisão. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que cuide dele, cuide dela, cuide da família e nos leve para os céus. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Por essa mensagem maravilhosa, eu quero agradecer a você por estar conectado conosco aqui. E é um prazer muito grande saber que você está aqui com a gente agora. Estamos ao vivo para bater esse papo, responder perguntas e também se aprofundar ainda mais nesse tema maravilhoso. Por isso, eu convido você a permanecer conosco a partir de agora por mais 30 minutos. Um grande abraço para você que nos acompanha de norte a sul do Brasil, de leste a oeste também. E com certeza a mensagem de hoje é uma mensagem que vai mudar a sua vida, a sua compreensão da Bíblia e também vai ajudar você na preparação para a volta de Jesus. Hoje eu estou num lugar diferente, eu estou na cidade de São José dos Campos e nós estamos aqui na Associação Paulista do Vale, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma palavra de gratidão ao pastor Oliveira Júnior e também ao Júnior Rodrigues por acompanhar e apoiar aqui a nossa transmissão. Muito bem, eu quero convidar você então agora a pegar a sua Bíblia para acompanhar comigo o estudo, a segunda parte do estudo desse assunto maravilhoso que é o santuário. O pastor Boger já está por aqui? Deixa eu ver se eu vejo o meu amigo Boger. Não estou vendo por enquanto você, Boger. Vamos ver se você está me ouvindo, se você está por aqui. Você me escuta? Escuto e também não te vejo aqui na minha tela, mas te vejo aí nas redes sociais, eu te vejo no YouTube, te vejo no Facebook. Pois é, a gente está só se ouvindo, mas não está se vendo, né? Mas a nossa equipe... Acabei de aparecer aqui no YouTube também, no Facebook. Estamos juntos sim, pastor Luiz. Uma alegria, pastor, boa noite a todos. Pastor, boa noite a você, pastor Boger. Seja bem-vindo mais uma vez, você é o coordenador desse projeto. Obrigado por isso e as suas palavras introdutórias, amigo. Pastor Luiz, esse tema ele é realmente empolgante. Eu vi o senhor na classe bíblica ali hoje, cheio do Espírito, Deus te usando poderosamente. E é um tema distintivo, é um tema diferenciado da Bíblia, que poucas pessoas acabam tendo uma atenção sobre ele. E muitos creem que não tem importância, porque o santuário era coisa lá do Antigo Testamento, Moisés criou no deserto, e não tem mais necessidade hoje. Mas vejam, desde que entrou o pecado no mundo, até o último dia em que Jesus vai sair do santuário, conforme Apocalipse, nós vamos ver isso mais detidamente nessa noite, nessas perguntas, e o senhor já explicou bem na classe bíblica. Durante toda a Bíblia, nós temos aí muito claro esse tema, e é por isso que nós temos que ter uma atenção muito grande sobre ele. Moisés falou sobre ele, o livro de Salmos tem quase 50 capítulos falando sobre ele, nos livros proféticos mais 45 capítulos. João, o autor do livro, quando escreve o seu evangelho, quando ele vê Jesus, ele chama Eis o Cordeiro de Deus. E aquilo que o senhor mostrou na classe bíblica, os pães, o candelabro, o incensário que era a oração,
ele representou tudo isso quando veio. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele é a luz que ilumina a nossa vida nesse mundo escuro. Ele também orou e intercedeu por você que está aqui nessa noite. Agora há pouquinho, pastor Luiz, eu vi aqui nos nossos comentários muitas pessoas, e uma me chamou a atenção, a Kelly Regina, lá de Joinville. Deve estar friozinho essa hora lá na parte sul do Brasil. Olha o que ela escreveu: boa noite, meu nome é Kelly, sou de Joinville, ainda não sou adventista, mas foi através deste programa, quando o pastor disse, chega mais perto, que eu fui tocada pelo Espírito Santo. Vejam só, é por isso que estamos aqui, pastor Luiz, porque pessoas como a Kelly e outras milhares que estão chegando mais perto de Jesus por meio desse programa. Eu louvo a Deus por estar junto contigo nessa noite para mais um encontro de perguntas e respostas do Apocalipse no tema do santuário de hoje. Amém, pastor Boger. Um abraço para Kelly, para todo o pessoal do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul também. Eu tenho certeza, pastor Boger, que essa classe tem abençoado muitas pessoas. Inclusive, nesse final de semana, nós tivemos vários batismos de pessoas que aceitaram Jesus, que já vinham conhecendo a Bíblia, já vinham estudando a Bíblia e tomaram as suas decisões justamente na classe bíblica aqui que nós fazemos e nesse bate-papo depois. Então, esse fim de semana, pastor, nós já tivemos vários batismos em vários lugares do Brasil de pessoas que decidiram durante a classe bíblica. Então, louvado seja Deus, pastor, e vamos continuar esse bate-papo sobre o santuário. Amém, amém. Olha só, nós temos aí várias perguntas, pastor Luiz, já temos aí umas 10 perguntas que nos chegaram aí. Nosso tempo ele é curto, mas ele é abençoado, vamos aproveitar o máximo aí. Olha só, o Dragton Alves, ele pergunta o seguinte, olha, é uma pergunta bem aquecida aí. A arca ainda está na terra ou Deus a levou e está lá no santuário celestial, como o senhor mostrou em Apocalipse aí, 11:19 nessa noite? Aonde está a arca da aliança, pastor Luiz? Agora sim. Essa é uma pergunta bastante polêmica, sabe por quê? Porque o santuário da terra, ele foi construído inspirado no santuário celestial. Eu vou chamar a atenção de novo para Apocalipse 11, verso 19, que diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, foi esse santuário que Deus mostrou a Moisés, lá em Êxodo 25, versículo 8 e versículo 9. Então, o santuário da terra era uma réplica do santuário do céu. Consequentemente, no céu tem a arca, no santuário do céu tem também as tábuas da lei. Agora, o santuário da terra já não existe mais. Esse santuário da terra já não existe mais. E essa arca da aliança aqui da terra está desaparecida. Não se sabe onde ela está. Mas o fato é que o santuário da terra era uma réplica, uma cópia do santuário celestial. Agora, existem várias pesquisas, várias pessoas que fazem suas conjecturas, inclusive algumas pessoas acreditam que essa arca poderá ser achada. Inclusive fizeram filmes, né, pastor Boger? Aqueles caçadores da arca perdida, né? Fizeram filmes aí sobre esse assunto. Mas o fato é que no céu tem um santuário que foi a inspiração para que o santuário da terra fosse construído. E o mais importante, pastor, é a mensagem do santuário, que está centralizada no Cordeiro, que é Cristo Jesus. Excelente, pastor Luiz. E esse texto eu gosto muito de Apocalipse 11:19, que João vê no céu essa arca e que fortalece a nossa esperança com essa mensagem, como o senhor bem ilustrou aí e pregou nessa noite na classe bíblica, os 10 mandamentos, a vara de Arão e também aí o vaso com maná, representando esse cuidado de Deus, a direção de Deus sobre a sua igreja, na liderança e também os princípios divinos que são eternos, que são vindos da mão de Deus. Agora, veja só, a Rosângela Rosa, ela dá boa noite a todos nós e ela pergunta o seguinte: por que tinham 12 pães sem fermento? Os pães eram apenas para representar ou tinham alguma função específica? Qual era a função ou as funções do pão, pastor Luiz, dos pães lá, dos 12 pães sem fermento dentro do santuário? Qual o nome dela, pastor? É Rosângela Rosa.
Oi, Rosângela Rosa, obrigado por sua pergunta. De acordo com a palavra de Deus, o fermento, ele era considerado um símbolo do pecado. Então, o pão era um símbolo de Jesus. E como Jesus nunca pecou, o pão não podia ter fermento, uma vez que esse pão era uma representação, uma ilustração de Cristo Jesus. Então, o pão em si simbolizava Jesus, como está escrito aqui em João capítulo 6, versículo 48 do Novo Testamento. Você já leu esse texto, mas eu vou abrir a Bíblia agora e vou ler outra vez com você. João 6, 48, que diz assim. O texto é conhecido e é pequenininho. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. E o verso 49 fala assim, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E o verso 50 fala, este é o pão que desce do céu para que todo aquele que dele comer não pereça. E se você continuar estudando esse assunto, vai perceber que o fermento era um dos símbolos do pecado. Por isso que o pão que aparece no santuário não tinha fermento, porque o pão era uma representação de Cristo Jesus. Agora, o número 12 eram 12 pães. O número 12 tem dois significados básicos. Significava, primeiramente, as 12 tribos de Israel. E, em segundo lugar, também os 12 discípulos de Cristo. Esse número 12 em si. Mas o pão é Cristo Jesus e o fermento era símbolo do pecado, por isso não havia fermento nesse pão. Pastor Boger. Muito obrigado, Pastor Luiz. E eu gosto muito quando João escreveu lá o Evangelho, antes mesmo do Apocalipse, ele menciona e coloca o relato de Jesus dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, e isso realmente enche nosso coração de certeza. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, quando a gente ora isso, não é o pão físico simplesmente, é esse pão espiritual que é Jesus, que alimenta a nossa alma, nos fortalece, nos nutre espiritualmente para cada dia. Agora, nós temos uma outra pergunta, o Lanzilotti, ele pergunta o seguinte, como o sacerdote sabia, como é que ele podia perceber que os pecados do povo tinham sido perdoados? Era possível isso, pastor Luiz? Claro, essa é uma boa pergunta, e se você analisar bem o que está escrito em Levítico, e você analisar também o que está escrito em Números, e especialmente ali do capítulo 10 até o 16, você vai perceber muito claramente o seguinte, que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário, conforme diz Levítico 23, e quando ele entrava no lugar santíssimo, era o dia da expiação. A palavra expiação quer dizer perdão, quer dizer também reconciliação e quer dizer também graça. E nesse dia, então, ele levava o sangue de um animal que era morto antes dele entrar lá numa vasilha. E ele oferecia esse sangue a Deus como um símbolo do sangue de Cristo que seria morto na cruz no futuro próximo. Então, quando ele fazia esse ritual e apresentava aquele sangue, ele pedia a Deus que perdoasse os pecados do povo cometidos durante o ano inteiro. E Deus se manifestava no lugar santíssimo, em cima da Arca da Aliança, em cima daquela tampa chamada Shekinah, e ali, a tampa chamava-se propiciatório, e aquela manifestação de Deus é que era o Shekinah. Então essa manifestação de Deus ali era a aprovação, era o perdão que era dado. Quando Deus se manifestava ali, o sumo sacerdote entendia que o pecado do povo, ou os pecados do povo, haviam sido perdoados. Porque Deus descia ali, em forma de fogo, fumaça, vento, cores, aquela presença de Deus, aquele Shekinah, era uma indicação de que o pecado tinha sido perdoado. Aí o sumo sacerdote saía e comunicava isso ao povo lá fora, que estava concentrado, que estava em contrição em volta do santuário. E aí eles começavam uma comemoração, uma festa de gratidão pelo perdão que Deus havia dado. Ok, pastor Luiz, muito obrigado. Como é bom saber disso, não? Que nós temos um sumo sacerdote que hoje, nesse instante, está fortalecendo, perdoando, alcançando a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão a todos aqueles que se achegam a Jesus nessa noite, em qualquer momento, enquanto houver essa oportunidade de graça. Temos uma outra pergunta muito boa aqui, pastor Luiz. O Steveland, ele pergunta o seguinte, por que dizemos em
que em 1844 Jesus entrou no Santíssimo. Se Jesus cumpriu o Yom Kippur assim que subiu ao céu, descrito em Hebreus 9, por que dizemos que ele entrou nessa data para cumprir uma outra etapa? Ele não teria feito tudo isso de uma vez só, mas quando ele ascendeu ao céu? Como é que nós podemos entender isso, Pastor Luiz? Excelente pergunta feita pelo Crivlan. Stivelan. Excelente pergunta que você fez, muito obrigado. Aliás, Pastor Boger e amigos internautas, essa pergunta também revela uma polêmica que existe no meio evangélico, no meio cristão, porque existe uma corrente de pensamento que não acredita que Jesus passou para o Santíssimo no santuário celestial, porque as pessoas não têm uma compreensão de que no céu tem um santuário. Para muitas pessoas, o céu é o céu e não há nenhum santuário. Então, essa compreensão dificulta o entendimento do que nós estamos falando hoje. Mas se você estudar um pouco mais esse tema, você vai perceber lá em Êxodo 25, verso 8, que Deus foi claro com Moisés ao dizer assim: me faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E no verso 9 de Êxodo 25, e esse eu faço questão de ler agora, porque isso vai ajudar o nosso amigo a entender. Veja, Êxodo 25, verso 9, fala assim: segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus mostrou a Moisés, em visão, o santuário celestial. Então entenda, lá no céu existe um santuário. E o santuário do céu tem o primeiro compartimento e o segundo, igualzinho o santuário que Moisés fez aqui na terra. Ok? Então quando Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias na terra, e no final dos 40 dias ele volta para o céu e entra no lugar santo do santuário. Ali ele exerce o seu ministério no lugar santo durante o período que vai desde a sua ressurreição até o cumprimento de Daniel 8,14. Daniel 8,14 fala assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse santuário mencionado em Daniel 8,14 é o santuário celestial. E a purificação do santuário se dava quando o sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo. Então, o texto de Daniel 8,14, ao mencionar 2.300 tardes e manhãs, que traduzidos para uma linguagem literal são 2.300 anos, quando você estuda essa profecia, esse maior período profético mencionado na Bíblia, você vai perceber que esse período começou no ano 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo. Então é justamente de acordo com essa profecia que nós afirmamos que Jesus, em 1844, ele passou para o Santíssimo, dando então início à purificação do santuário e também início à primeira fase do juízo final, o juízo de investigação. Desde então, Jesus já começou a primeira fase do juízo, Jesus já começou esse trabalho da purificação do santuário celestial. Fica ligado nos próximos programas que nós vamos tratar um pouco mais desse assunto para você. E se quiser se aprofundar mais nesse tema, eu te convido a ir no canal do Arena do Futuro no YouTube. Você vai youtube.com/Arena do Futuro e nós temos ali um estudo profundo e completo sobre as 2.300 tardes e manhãs. Pastor Boger, eu demorei um pouquinho nesse assunto, porque esse é um assunto que desperta muita dúvida na cabeça, especialmente das pessoas que são evangélicas. Pastor Luiz, excelente, sabe? O assunto do santuário, do céu e da terra, ele é muito claro, do Gênesis até o Apocalipse. É o plano da salvação e tudo isso simbolizado no santuário. É o que Jesus fez na cruz, é o que ele faz hoje no santuário celestial, intercedendo por nós. É o que ele fará muito em breve quando vai voltar para buscar cada um de nós saindo do santuário celestial. Ou seja, nós não podemos dizer que é um assunto limitado ao Antigo Testamento ou a um período, há uma data clara, do começo até o final, e é isso que o pastor Luiz explicou agora. É um tema realmente muito relevante e é bíblico, e nós precisamos ter essa alegria de saber que é o plano da salvação resumido neste santuário. Agora, pastor Luiz, o Joanderson Carlos, ele pergunta o seguinte: no dia da expiação, lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote sorteava 2 bodes,
um para sacrifício a Deus e outro para ser solto no deserto. Esse bode emissário é símbolo de Cristo ou de Satanás? E por quê? Uhum. Excelente pergunta, Anderson. Desculpa, pastor Boga, eu cortei você. Pode falar. Não, excelente. É o João Anderson que fez essa pergunta, pastor. Ok. João Anderson, muito obrigado por sua pergunta. É uma excelente pergunta. Veja, realmente no dia da expiação, conforme diz a Bíblia, existiam dois animais. Um animal simbolizava Jesus e o outro animal simbolizava Satanás. Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, ele matava, antes de entrar, o animal que simbolizava Jesus. Então ele levava no sangue desse animal numa vasilha para fazer o ritual do dia da expiação, onde Deus se manifestava e perdoava os pecados do povo. Agora, o outro bode que simbolizava Satanás ficava vivo lá fora. Quando terminava o ritual da expiação, então o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e aquele animal que ficava lá fora, que era símbolo de Satanás, era levado para o deserto, era abandonado no deserto e lá ficava abandonado e lá morria de fome, de sede, ficava abandonado lá. Esse animal que era levado para o deserto ficava lá, era um símbolo de Satanás que vai ficar 1000 anos preso aqui na terra, conforme diz Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3. Agora entenda, não é que o bode que representava Satanás levava os pecados no sentido expiatório. Não. Acontece o seguinte, toda pessoa que foi salva, ela foi salva porque Jesus pagou o preço no lugar dela. Porque Jesus levou sobre si a culpa dela. Porque Jesus tomou o lugar dela. E por isso que ela vai ser salva. Agora, aquela pessoa que vai se perder é porque ela não aceitou Jesus. Deu para você entender? Então, o que acontece? O diabo, ele vai passar por 1000 anos nessa terra, a exemplo do bode Azazel, e depois dos 1000 anos, o diabo também vai ser queimado, vai ser morto, queimado. E os ímpios que não aceitaram a salvação e ficaram do lado do inimigo, esses também serão queimados. Então, o diabo, ele leva a culpa do pecado, porque ele é o originador do pecado, porque ele é o pai do pecado, porque ele é o pai da mentira, mas o pecador que não se converteu também vai sofrer as consequências do pecado. E somente os salvos que estarão livres disso, porque Jesus já assumiu o lugar daqueles que o aceitaram como Salvador. Então os dois animais eram assim, um era morto porque simbolizava Jesus, e o outro era abandonado no deserto, que simbolizava Satanás, que vai ficar 1000 anos preso e depois vai ser queimado com fogo e enxofre depois do milênio. Uau, pastor Luiz, muito obrigado. Como fica clara essa explicação? Eu fico imaginando que o povo de Israel, quando olhava isso, quando ele participava desse ritual, observando tudo isso, era muito fácil de todos entenderem e também era muito consternador ver assim toda essa situação e realmente ninguém poderia esquecer desse curso bíblico, dessa classe bíblica que era feito lá no Antigo Testamento também. Agora, nós temos uma pergunta. A Graziela Deichmann Dias, ela pergunta o seguinte: até quando Jesus vai continuar no santuário? E depois que ele voltar, o santuário irá continuar? Apocalipse 14, verso 17. Então, saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo. E aí, nós temos aí essa mensagem que quando Jesus ele sai do santuário, nós temos as mensagens angélicas saindo do santuário e ele também sai do santuário. E até quando? Quando que ele vai sair do santuário, pastor Luiz? E se o santuário vai continuar depois, quando ele volta e busca os seus filhos nessa terra? Excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta. E olha só para você ter uma ideia, Jesus está no santuário hoje, no Santíssimo, e como diz Apocalipse, capítulo 14, mas também capítulo 16, que vai chegar um momento em que Jesus vai se levantar no santuário, vai levantar sua mão direita e vai dizer assim, está feito, acabou. Quando Jesus falar está feito, aí ele sai do santuário. Quando Jesus sair do santuário, aqui na terra, o Espírito Santo vai terminar sua obra também, como diz Gênesis 6, verso 3. Aí o final do ministério de Jesus no céu
E o final do ministério do Espírito Santo aqui na Terra configura, significa o fechamento da porta da graça. Então, a partir daí, cairão sobre a terra as 7 últimas pragas. E no final das pragas, Jesus vai voltar aqui para nos buscar. Entende? Mas o santuário, ele permanece. Por quê? Porque, na verdade, depois da volta de Cristo e depois do milênio, vai descer do céu aqui na terra, depois do milênio, a Nova Jerusalém. Entendeu? E esse santuário está dentro da Nova Jerusalém. Então, vai continuar aqui na terra, onde vai estar o trono de Deus e do Cordeiro. Porque, na verdade, pastor, é o seguinte, o assunto é bastante delicado e bastante profundo e bastante amplo também. Mas só para você ter uma ideia, tudo acontece a partir do santuário. Por exemplo, se você olhar o pecado que Lúcifer, que nasceu com Lúcifer, ele nasce no santuário. O santuário se torna, pastor, depois, o lugar do sacrifício para resolver o problema do pecado. Entendeu? É onde o cordeiro é morto no pátio do santuário e dentro dele é feito todo o ritual. Estou falando do santuário terrestre. Se você olhar, as pragas vêm a partir do santuário. Se você observar todo o movimento bíblico, todos os acontecimentos bíblicos, eles estão ligados ao santuário. Ou seja, o santuário é a base de tudo na Bíblia. E aí você tem o Cordeiro, você tem a luz do mundo, o pão da vida, as 7 igrejas. Se você olhar o Apocalipse todo, pastor, todas as revelações apocalípticas, elas estão relacionadas ao santuário. Tudo está relacionado ao santuário. E se você olhar, o nosso corpo também é o santuário do Espírito Santo. Então não tem como fugir do santuário em todo o contexto bíblico. Tanto nas doutrinas, quanto nas profecias, quanto nas revelações, quanto no plano da salvação, tudo que a Bíblia fala gira em torno do santuário. Deu para você entender? Então veja, quando Jesus sair do santuário, o Espírito Santo vai terminar a sua obra aqui na terra, a porta da graça se fecha, caem as 7 pragas, no final das pragas, Jesus volta para nos buscar, nos leva para o céu e depois de 1000 anos, a cidade santa vai descer aqui, Jesus vai descer aqui e Deus vai estabelecer aqui um novo céu e uma nova terra. Mas o trono de Deus e do Cordeiro continuarão na Nova Jerusalém, como diz Apocalipse capítulo 21. Excelente, pastor Luiz, que profundo, hein? Nós já estamos aí nessa lição número 13, já passamos várias lições, nós temos aí até a lição 21 e eu percebo o interesse do nosso grupo, pastor Luiz. Cada domingo nós temos aí milhares de pessoas conectadas e eu vejo o grande interesse. Olha só que interessante, o Carlos, ele ouviu a sua explicação sobre o bode emissário, o bode Azazel ali. Agora, ele faz uma pergunta também, em cima disso, com base em Levíticos 16:10. Olha o que ele pergunta. Pastor Luiz, entendi o que o senhor falou, porém, por que em Levíticos 16:10 diz que através do bode seria feito a expiação? Isso não quer dizer que ele levaria os pecados? Aí está uma pergunta profunda de alguém que está bem atento ao tema. Veja, nós temos 2 bodes, um que perdoava e o outro que levava. Como é que a gente pode explicar melhor isso para o nosso amigo Carlos e outros mais, pastor Luiz, se esse bode emissário que levava os pecados, ele também perdoava os pecados? Boa pergunta. Pastor, eu vou ler o texto que ele mencionou, tá? Levítico 16, eu vou ler o verso 9 e vou ler também o verso 10, que fala assim, o 9. Aliás, o 8, o 9 e o 10. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Atenção, quando ele fala aqui da expressão expiação, não significa que o bode Azazel seja aquele que perdoa, não. É que o sistema de expiação, atenção, pastor Boger, o sistema de expiação envolvia a ação salvífica de Jesus e envolvia também a condenação do inimigo. Ou seja,
o pecado ele tem consequências e ele tem um salário. Então, note bem, quando uma pessoa aceita Jesus, quando Deus converte uma pessoa, então essa pessoa agora é salva. Então, a consequência daquela culpa dela, a consequência da culpa dela cai, ou seja, Satanás vai ter que pagar isso daí. Satanás vai ter que levar isso daí. Então é nesse sentido. O sistema, atenção, é o sistema de expiação que envolve a ação salvífica de Cristo que tomou o nosso lugar, mas que o diabo vai pagar pelo que ele fez. É nesse sentido, e não no sentido de que ele vai fazer algum tipo de expiação em favor das pessoas, porque o diabo não pode fazer expiação em favor das pessoas, mas ele, que é o causador do pecado, e que tenta tirar a salvação das pessoas, no processo do juízo, no processo da salvação, então existe essa parte que envolve a ação salvífica de Jesus e que envolve ali a culpa pelo mal que foi causado à humanidade e que essa culpa é de Satanás, não é de Jesus. Não sei se eu consegui explicar, mas acho que sim. É isso mesmo, ficou muito claro, pastor Luiz. Esse bode, ele simplesmente era como um caminhão de lixo que leva toda a sujeira do pecado. Eu gostei dessa expressão, caminhão de lixo. Levava embora exatamente para que eles não ficassem mais com a lembrança do pecado no meio deles. Pastor Luiz. Pastor Boger, essa expressão caminhão de lixo aí foi forte, hein? Foi forte, né? Porque o pecado é um lixo, não é, pastor Luiz? É um lixo. E a gente não pode... pastor, e tem uma coisa, né? E tem uma coisa. Os salvos foram salvos pela misericórdia de Jesus, mas o diabo ele vai pagar o preço da rebeldia dele. Exatamente. Esse é o ponto. Pastor Luiz, nosso tempo aí, nós temos que terminar, mas vejam só, se o senhor me permite, eu queria deixar um texto bíblico para nossos amigos, um texto bíblico. Sim. Anote aí Hebreus 4, Hebreus 4, 14 até o 16. Olha que mensagem poderosa. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu vejo, pastor Luiz, um Jesus de braços abertos no santuário celestial hoje, dizendo, pode chegar mais perto, chega mais perto, eu estou aqui esperando você, eu estou aqui para te dar força, para te socorrer, para te dar misericórdia, chegue até o trono de graça. E ele tem usado o Senhor para fazer isso nesses 2 minutinhos finais, pedindo que o povo chegue mais perto de Jesus, do santuário celestial, para receber graça e socorro nessa ocasião oportuna desse domingo à noite. Amém. Pastor Boger, obrigado por esse texto que você leu e por esse comentário maravilhoso que você acabou de fazer. E eu vou na mesma linha de pensamento que você colocou e vou ler Hebreus 9, 24 para o meu amigo internauta que está agora ligado com a gente aqui. Hebreus 9, 24 fala assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, atenção, agora, perante o nosso Deus, ou por nós diante de Deus. Meu amigo e minha amiga, Jesus está agora no santuário intercedendo por você e por mim. Você tem um advogado, um intercessor, um mediador, que é Jesus, no santuário celestial. Então você pode ir a Deus em nome de Jesus, que você tem um pai que te ama e um advogado que te defende. Existe o acusador, que é o diabo, que só fica acusando. Mas não esqueça, você tem um Deus maravilhoso que te ama. E você tem um advogado extraordinário que nunca perdeu nenhuma causa, que é o nosso intercessor, que é Cristo Jesus. Hoje você pode receber o perdão, a reconciliação, que é o que a gente chama de expiação. É hora de você tomar uma atitude, uma decisão, de chegar mais perto mesmo
É hora de você deixar de lado todo o preconceito, é hora de você deixar de lado toda a preocupação, o medo, a insegurança, e é hora de você se lançar completamente nas mãos de Deus. É hora de você tomar uma decisão de começar uma vida nova. Sabe lá no santuário, na parte externa, no pátio, não tinha uma bacia com água, uma pia com água? Então, aquilo também representa um batistério para lavar você e a mim, para nos purificar. O batistério é um local de purificação. É um local onde você pode ser lavado, purificado, totalmente limpo. E Deus quer que você faça isso, porque o batismo é o símbolo e uma demonstração pública de que você aceitou Jesus e de que você está começando uma nova vida. Por isso eu convido você hoje a chegar mais perto mesmo e a criar coragem e a deixar de lado toda e qualquer, quem sabe, barreira, quem sabe, crítica, quem sabe, talvez você tenha até alguma dúvida a mais, mas a dúvida não pode impedir você de se entregar a Jesus. Eu pergunto, você quer se entregar a Jesus, não quer? Você aceita Jesus como Salvador, não aceita? Você aceita ser batizado, não é verdade? Nós queremos batizar você. Você mesmo. Isso mesmo. Isso, você mesmo, que está sentado aí na sua casa, nesse sofá, você que está deitado numa rede, você que está sentado numa cadeira, você que está deitado numa cama, é isso mesmo, a senhora que está aí, isso, você que ajeitou os óculos agora, é com você que eu estou falando. Deus está chamando você hoje, para que você tome uma decisão, para que você faça contato conosco e diga, pastor, eu aceito Jesus, eu aceito Ele como meu mediador, eu aceito ser batizado, eu aceito começar uma vida nova. Você aceita? Eu tenho certeza que sim. Então, chega de deixar passar o tempo. Chega de ficar deixando para depois. Agora é a hora. Hoje é o dia. Esse é o momento. Deus quer que você se entregue a Ele completamente. E é isso que você tem que fazer agora. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Olha aqui nos meus olhos, estou olhando dentro dos teus olhos. Olhe nos meus olhos. Eu sou o seu pastor, pastor Boger também é o seu pastor. Os pastores adventistas do Brasil inteiro estão conectados conosco agora. Estamos todos prontos, preparados para receber você, para abraçar você, para te ajudar nessa caminhada cristã. Não é a pandemia, não é o coronavírus que vai impedir você. Não é o distanciamento social que vai impedir você. Você pode estar distante dos homens, mas não de Deus. De Deus você não se distancia, porque Deus está com você, está do seu lado. Então é com você que eu estou falando. Venha, abra o seu coração, deixe Cristo entrar e Ele vai fazer de você uma nova criatura, uma pessoa mais feliz e mais abençoada. Escreve para a gente, mande uma mensagem e diga, eu aceito, eu quero nascer de novo, eu quero ser batizado e nós vamos batizar você. O tempo está no fim, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo e agora é a hora de começar uma vida nova. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Amém? Amém? É isso aí. Esperamos então a sua mensagem, a sua decisão. Pastor Boger. Pastor Luiz, eu penso que nós podemos orar por cada decisão e pedir que Deus abençoe. Muitos pedidos chegaram até a gente também, pedidos de pessoas aí com muitas lutas nessa pandemia, muitas pessoas pedindo por familiares, por enfermos, por trabalho. Nós vamos pedir que Deus abençoe e visite cada casa nessa noite e que o Senhor te abençoe. Não esqueça que Jesus está intercedendo por você agora no Santuário Celestial e nós, como instrumentos dele aqui, estamos orando por você também. Podemos orar, pastor Luiz? Sim, pastor, pode orar e depois a gente se despede. Ok. Querido Pai, nosso Deus, obrigado por mais essa noite de classe bíblica, por esse tema tão importante. Queremos pedir que o Senhor abençoe a vida de cada amigo que está aqui conectado, que o Senhor visite a sua casa, que Jesus possa habitar em cada lar com a sua paz, com a sua presença e com o seu carinho a cada um de nós. Obrigado porque Ele é o nosso intercessor, porque Ele cuida de cada um de nós e que muito em breve vai sair do santuário celestial, como Apocalipse apresenta, e vai buscar-nos para viver contigo para sempre a eternidade. Abençoe a cada um nas nossas lutas, nos dê uma semana abençoada e protegida pelos teus anjos,
esteja com o pastor Luiz, sua família comigo e minha família também. Te peço em Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor Boger, muito obrigado por sua participação. Obrigado aos amigos internautas. Tenha uma semana excelente. E, pastor, antes da gente dar o tchau para todo mundo, qual é o tema da próxima semana, pastor? Pastor Luiz, o próximo tema é a Igreja de Deus. Está aí o tema do nosso guia, a Igreja de Deus. Você pode pedir, está aí nos nossos comentários no YouTube, no Facebook. Você pode pedir o curso impresso, fazer por WhatsApp. Você pode baixar todo esse material, esses links aí nos comentários. Acabei de postar mais uma vez. Você pode entrar em contato lá por telefone com a gente para receber esse material. E semana que vem, se Deus quiser, estamos juntos para mais um tema do Apocalipse, revelações de esperança, que Jesus é essa mensagem para todos nós. Amém. Muito obrigado, pastor Boger. Um abraço para cada internauta. Feliz semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém, amém. Feliz semana a todos. Tchau, tchau.